Texto sagrado do livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Olha, essa palavra, pode permanecer assentados comigo. Essa palavra requer total atenção, certo? Eu preciso que os irmãos, as irmãs redobrem a sua atenção para que possam compreender esta palavra. Um tanto intrigante, curioso isso aqui, e há até mesmo bastante controvérsia, até um assunto um tanto controvertido, mas em se tratando de um assunto como esse, escatológico, assunto do tempo do fim dos últimos dias, e também este assunto é importante a gente trazer nos dias de hoje, já que nós estamos vivendo, eu creio que estamos vivendo os últimos dias, certo? Então, eu quero reler a palavra de Deus aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Em seguida eu peço, como sempre, que mantenham suas Bíblias abertas para a gente conferir outras passagens bíblicas. E quem tiver com caneta e quiser anotar, fique à vontade. Está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E você diz amém. Amém. Irmãos, irmãs, alguém já disse que tem 3 livros da Bíblia que são os livros mais difíceis de serem entendidos. Eu concordo. Um deles é este livro, o livro de Daniel. Pelo menos a sua segunda parte, porque a primeira parte dele, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, é a parte histórica. Nós temos várias histórias listadas ali, mas a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, seu último capítulo, é a parte de profecias e de visões intrigantes. Daniel, juntamente com Ezequiel e o livro do Apocalipse, são considerados os livros mais difíceis de serem entendidos da Bíblia. Mas difícil não quer dizer impossível de serem entendidos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos instruir, e também homens, e até, por que não dizer, mulheres de Deus, que receberam a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, enfim, e que nós aprendemos muito com eles, porque eu aprendi que o conhecimento ou é pesquisado, ou é herdado, ou é revelado. Então essas são as 3 fontes de conhecimento que nós temos de conhecimento, seja bíblico ou secular, ou principalmente bíblico.
ou foi pesquisado, ou foi revelado, ou foi herdado. Então, eu quero compartilhar com vocês daquilo que eu já aprendi com outros também, que o Espírito de Deus também nos revelou. Conhecimento herdado, conhecimento pesquisado. Então eu quero aqui compartilhar com vocês esta palavra e falar sobre esse tema tão controverso, que é as 70 semanas de Daniel. Primeiro vamos entender o contexto aqui. O profeta Daniel, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, mais precisamente na parte do capítulo 25, quando Deus falou com ele através daquela passagem, e ele entendeu que estava chegando o tempo do fim do cativeiro. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, nós vimos isso aqui durante mais de um ano. Deus usou o profeta Jeremias, que o povo sofreria um cativeiro durante 70 anos, mas que, completado esse tempo, Deus iria permitir que o povo fosse liberto do cativeiro e retornasse para a terra de origem deles. Daniel estava estudando o livro do profeta Jeremias e se deparou com a parte do capítulo 25. E quando ele leu a parte do capítulo 25, já se faziam 67 anos que eles estavam no cativeiro. Faltavam 3 anos para se completarem 70 anos de cativeiro. Então, pela profecia bíblica, estava chegando o tempo deles saírem do cativeiro. Entendendo isso, é que ele vai fazer uma oração que está aqui registrada desde o início do capítulo 9 até chegarmos ao texto que nós lemos, o versículo 24 a seguir. A sua oração, ela tem um propósito. O propósito é: Senhor, está chegando o tempo. O Senhor falou através do profeta Jeremias que nós iríamos sofrer o cativeiro durante 70 anos. Está chegando a hora. E diz a palavra de Deus que, em resposta à oração de Daniel, o anjo Gabriel é enviado até ele. Isso está no versículo 21. E ele identifica, veja a intimidade que Daniel tinha com Deus. Ele identifica que é Gabriel. Ele diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel. Que intimidade é essa? Que eu tinha visto na minha visão princípio. Porque na visão anterior, no capítulo 8, que ele vê um bode e um carneiro, existe um ser que aparece diante dele e diz assim: olha, Gabriel vai fazer você entender o que você acabou de ver. Então ele não conhecia Gabriel ainda, mas agora no capítulo 9, quando ele vê novamente Gabriel, não precisa que um ser angelical apresente mais Gabriel. Ele identifica que é o próprio Gabriel e diz: eu estava orando, de repente Gabriel chegou até a mim. Aleluia! E Gabriel me fez então compreender, entender. Ele identifica, olha, parte B do versículo 21, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. 22, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, do 24 ao 27, é uma revelação que Deus envia o anjo Gabriel do céu em resposta àquela oração de Daniel. E Gabriel vai falar aqui de 70 semanas. Quantas semanas? 70. Só que estas semanas não podem ser interpretadas como semanas literais, literalmente falando. Não são 70 semanas literalmente falando. Estas 70 semanas são 70 semanas simbólicas, proféticas. São semanas de anos. São semanas de anos. Você lembra lá do capítulo 4, que quando o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma grande árvore, diz a palavra de Deus que Daniel, quando deu a interpretação para o rei Nabucodonosor, ele disse que
aquela árvore simbolizava o próprio Nabucodonosor, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua soberba. E diz a palavra de Deus, Daniel até temeu contar a interpretação desse sonho que Nabucodonosor teve com ele mesmo, né? E Daniel alerta Nabucodonosor para que ele possa guardar seu coração da soberba, da arrogância. Diz a palavra de Deus que, passado algum tempo, Nabucodonosor não vigiou, né, o seu coração e se ensoberbeceu. E diz a palavra de Deus que ele foi humilhado. E diz a palavra que ele foi destronado, sua sanidade mental foi afetada, ele passou a viver como um quadrúpede, como um animal quadrúpede, os pelos do seu corpo cresceram. Isto foi durante um tempo de 7 semanas. Aquelas 7 semanas são de anos. Então foram 7 anos que Nabucodonosor passou destronado, humilhado, até que, completado aquele tempo, quando a sua sanidade mental foi restaurada, ele se humilhou diante de Deus e deu glórias a Deus e reconheceu o domínio do Altíssimo. Então isso é uma linguagem própria aqui do livro do profeta Daniel, quando você lê semana. São semanas simbólicas proféticas. Então, quando ele fala de 70 semanas, está falando de 70 semanas de anos. Uma semana tem quantos dias? 7. Então, cada semana corresponde a 7 anos. Eu sei que isso é um estudo difícil de assimilar, mas vamos com calma aqui, porque Deus tem algo para falar conosco nessa noite através. Se está na palavra, não está por acaso. Então, quando você pega essas 70 semanas, somadas todas, você vai ver que há um propósito. Versículo 24, acompanhe comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. De que cidade Gabriel está se referindo? Qual é a santa cidade aqui? Qual é a cidade que Daniel tinha tanta saudade? E que, mesmo proibido durante 30 dias de dirigir palavra de oração a Deus, mas ele abriu a janela do seu quarto e orou em direção àquela cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade que 70 anos atrás aproximadamente foi destruída e que estava em ruínas. E Gabriel está trazendo uma palavra de consolação para Daniel, e ele está assegurando, porque Deus enviou ele do céu à terra para assegurar: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Observe: extinguir a iniquidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Vamos dar uma pausa aqui. Parte dessa profecia já se cumpriu. O versículo 24 trata diretamente do Senhor Jesus Cristo, do ministério dele aqui na terra, e também da sua segunda vinda. Quando eu digo que em parte essa profecia já se cumpriu, porque extinguir a transgressão, Jesus fez isso? Sim ou não? Jesus já fez isso. E dar fim aos pecados também, e expiar a iniquidade? Sim, isso ele fez na ocasião da sua primeira vinda, quando ele foi crucificado. Se não, vejamos Isaías capítulo 53 e versículo de número 5, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na cruz, no sacrifício do Senhor Jesus, ele fez essas 3 coisas. Ele extinguiu a transgressão, ele deu fim aos pecados e expiou a iniquidade. Porque quando nós pecamos, quando nós transgredimos a vontade de Deus,
a palavra de Deus, a sua lei, a quem nós nos dirigimos para pedirmos perdão? Em nome de quem nós pedimos perdão? Em nome de Jesus. E por que em nome de Jesus? Porque na cruz, através do seu sacrifício expiatório, conforme está escrito, e Paulo escreveu na carta aos Colossenses, ele rasgou a cédula que contra nós era contrária, ou seja, a dívida que nós tínhamos para com Deus. Portanto, quando nós agora pecamos contra Deus e vamos até a Deus em oração, em nome de Jesus pedimos perdão, não tem como o Senhor não nos perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e Ele extingue a transgressão, Ele dá fim ao pecado, Ele expia a iniquidade. Então, essa parte da profecia, ela já se cumpriu na primeira vinda de Jesus, mas tem uma outra parte que ainda não se cumpriu, que só vai se cumprir quando Jesus voltar, na ocasião da sua segunda vinda. Parte B do versículo 24: trazer a justiça eterna. Podemos afirmar que a justiça eterna já foi estabelecida na terra? Claro que não. Seria uma piada dizer um negócio desse, porque o que nós vivemos é tempo de corrupção e de injustiça. Quem vai trazer justiça eterna é Jesus. E selar a visão e a profecia. Selar por quê? Porque ela ainda está aberta, ela ainda não foi completamente cumprida. Selar quer dizer finalizar, concluir, acabar. Então quem vai selar toda a visão e profecia é Jesus, quando dá ocasião na sua vinda, e ungir o santo dos santos. Tudo isso aqui ainda vai se cumprir. Tudo bem, pastor? Dá para entender até aqui? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Estou procurando ser o mais claro possível, mas eu estou curioso com relação às 70 semanas. Vamos chegar lá. Versículo 25: sabe e entende. Sabe e entende. Nem tudo que a gente sabe a gente entende. Eu fiquei sabendo, mas não entendi. E o Deus quer que você saiba, mas que você também entenda. Então vamos lá. Versículo 25: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Agora complicou, pastor. Para aqui. Você prestou atenção aí que ele dividiu o tempo? Primeiro 7 semanas. Sim ou não? Sim. E depois 62 semanas. Estas 7 semanas iniciais, que são semanas de ano, ela está relacionada à ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A partir daquele momento que Gabriel está falando com Daniel, ele poderia contar 7 semanas de anos, que corresponde a 49 anos. Trocando em miúdos, Gabriel está dizendo: daqui a 49 anos a cidade vai ser restaurada. E tem gente que confunde com a ordem de Ciro. Ciro ordenou a reconstrução do templo. A profecia está falando da reconstrução da cidade. Então, quando foi dada esta ordem para que a cidade fosse reconstruída? Está escrito em Neemias, capítulo de número 2. Como a palavra de Deus é incrível e ela se cumpre fielmente, porque a partir do momento que Gabriel está falando com Daniel, ele está dizendo: pode contabilizar 7 semanas ou 49 anos. 49 anos depois que Gabriel falou isso com Daniel, o rei Artaxerxes, lá em Neemias capítulo 2,
ele ordenou a reconstrução de Jerusalém. A cidade foi reconstruída no ano 444 a.C. Então isto já se cumpriu. Agora vamos às 62 semanas. Quantas semanas? 62 semanas de anos, que corresponde a 434 anos. Pastor, hoje não vai dar para assimilar isso tudo não. Aí eu estou gravando aqui e vou colocar no canal que eu criei no YouTube. Depois você vai lá, você se inscreve se não se inscreveu ainda, né? E você assiste novamente essa pregação em casa, com caneta, com papel, e vai ficar bem mais claro. Mas está claro que estas 7 semanas, porque ele faz uma distinção, 7 semanas e depois 62 semanas. 7 semanas, 49 anos. A partir do momento que ele falou com Daniel, 49 anos depois, exatamente, se cumpriu, e Artaxerxes ordenou a reconstrução de Jerusalém. Mas e as 62 semanas, pastor? Está relacionada ao Messias, o príncipe. Artaxerxes já ordenou a reconstrução da cidade de Jerusalém. Agora, contando a partir da reconstrução da cidade, mais 62 semanas, que corresponde a 434 anos, 434 anos depois da reconstrução da cidade, o Messias teria que vir a essa terra. E se você contabilizar a partir de Neemias capítulo 2 até 434 anos depois, você vai passar pelo período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio, e 34 anos depois desse período de silêncio, sabe onde é que isso vai dar? Em Mateus capítulo 21. E o que é que diz Mateus capítulo 21? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 62 semanas depois dessas 7 semanas que a cidade foi reconstruída, vai dar exatamente lá em Mateus capítulo 21, quando o Senhor Jesus, na semana chamada Semana da Paixão, que ele vai ser crucificado, antes disso, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, para que se cumprisse a profecia de Zacarias, que o Messias, que em hebraico é Machia e em grego é Cristo. Ambas expressões significam ungido. Pois bem, Zacarias profetizou que o Messias entraria na cidade montado num jumentinho, filho de uma jumentinha. Em Mateus 21, Jesus vai, nos preparativos da comemoração da festa da Páscoa, ordenar para os seus discípulos prepararem um ambiente, e vai dizer para 2 deles: vocês vão encontrar um jumentinho, e quando vocês encontrarem esse jumentinho, você diga ao dono do jumentinho que o mestre vai precisar dele. Ah, mas não, pode dizer para ele que o mestre vai precisar dele. Tinha que se cumprir a profecia de Zacarias. Trazem um jumentinho até Jesus. Jesus poderia ter escolhido um cavalo 4 de milha. Ele vai escolher um animal tão simples, um jumentinho. Se assenta no jumentinho, e se o sistema religioso que estava faccionado na época, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, membros do sinédrio, enfim, não reconheceram o Messias, porque poderiam ter identificado, mas não quiseram dar o braço a torcer para reconhecer que ele era o Messias. Mas diz a palavra que as crianças e as mulheres jogavam folhas à frente de Jesus e diziam: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Então 7 semanas já se cumpriram, mas 62 semanas já se cumpriram.
totalizando 69 semanas. Mas não são 70? Falta uma semana. É aqui que eu quero chegar. Esta semana ainda não se cumpriu, mas está perto dela começar. Mas vamos prosseguir, porque entre a semana de número 69 e a 70ª semana tem um hiato, tem um espaço de tempo, porque é a era da igreja. Israel não falhou na missão, não reconheceram. João capítulo 1, não reconheceram que Jesus era o Messias. João capítulo 1 ele escreveu: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos da vontade da carne nem do sangue, mas por adoção do Pai. Então a igreja entra aí. A era da igreja está entre as 69 semanas e a última semana. Vamos ao versículo de número 26. E depois das 62 semanas, que já se cumpriram 7 semanas, depois das 62 semanas, ou seja, da vinda do Messias, será tirado o Messias, e não será mais. Isso é tão claro, irmãos. Será tirado o Messias. Quando é que o Messias foi tirado? Na cruz. Crucificaram o Messias. O Messias será tirado e não será mais, pelo menos temporariamente. Jesus morreu crucificado, embora ressuscitou ao terceiro dia. Durante um espaço aproximado de 40 dias apareceu em vários lugares e a várias pessoas, mas depois disso foi assunto aos céus. Eu fico intrigado com a incredulidade dos judeus, apesar de que muitas vezes nós também somos incrédulos, tanto quanto eles. Mas irmãos, quando o corpo morto de Jesus, quando o Messias foi tirado, quando Jesus estava lá no sepulcro, é muito interessante que os sacerdotes, eles macumunando e se disseram: aquele homem quando estava vivo, andava dizendo que depois de 3 dias iria ressuscitar. Então, para que os seus discípulos não furtem o seu corpo e depois propaguem que ele ressuscitou, vamos colocar guardas lá de vigia. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Ok. Um anjo desceu do céu, rolou a pedra, e quando aqueles guardas viram, caíram por terra, ficaram desmaiados. E eles viram aquele anjo descendo. Quando eles despertaram, foram contar. Ei, o corpo do homem desapareceu. O que vocês estavam fazendo? Vocês estavam dormindo no ponto? Não, é que desceu um anjo do céu, desceu um ser do céu, e aquele ser era tão poderoso que a gente desmaiou. Eles ouviram, irmãos, parte do testemunho da ressurreição. Aqueles religiosos ouviram, mas sabe o que eles fizeram? Subornaram, molharam a mão. Eles assim: pega essa soma de dinheiro aqui, ó, e fiquem calados. Quando perguntarem acerca do paradeiro, diga que os discípulos vieram de noite e furtaram o corpo. Então o Messias foi tirado, isso aqui se cumpriu e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, irmão, príncipe aqui no versículo 26 está com P minúsculo ou maiúsculo aí na sua tradução? Minúsculo. E o príncipe lá no versículo 25? Messias ou príncipe? Por quê? Isso é por acaso. Porque o príncipe do versículo 25 é Jesus, o príncipe da paz que Isaías profetizou. Já o príncipe com P minúsculo no versículo 27 se trata do anticristo. E o povo do
príncipe ainda há de vir. Ele fará o quê? Destruirá a cidade e o santuário. Meu Deus. Mas calma, Gabriel não disse que o príncipe faria isso. Gabriel disse que o povo do príncipe. Não disse que seria o anticristo, mas o povo do anticristo, que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Você veja a ira que Satanás tem de Jerusalém. 49 anos depois que Gabriel falou isso com Daniel, a cidade foi reconstruída. O Messias entrou na cidade, foi tirado da cidade, mas o povo do príncipe destruiria a cidade novamente. E sabe quando foi que isso aconteceu? Isso aqui já aconteceu. Porque Jerusalém não será novamente destruída. Antes que o inimigo intente destruí-la, Jesus vai voltar para dar livramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que foi que aconteceu aqui? Quando foi que isso aconteceu? A destruição da cidade. Essa destruição refere-se à destruição do ano 70 depois de Cristo. Está em Mateus capítulo 24. Jesus vai saindo do templo com os discípulos, e os discípulos, admirados com a estrutura, a arquitetura do templo, diz: mestre, veja que coisa grandiosa, olha essas pedras. E Jesus vai dizer: vocês estão vendo tudo isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá na tua volta? Aí vai falar do princípio das dores, está lá em Mateus 24. É o sermão escatológico de Jesus. Vai falar do princípio das dores, da destruição de Jerusalém, até do arrebatamento da igreja, da grande tribulação e da volta de Jesus em glória. Outra oportunidade, a gente estuda Mateus 24. Mas vamos lá. A cidade foi destruída. O santuário também, o templo de Herodes, foi destruído. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Quantas guerras já não foram travadas de lá para cá? Quantas nações não se levantaram contra Israel? Quantas guerras? Porque está na profecia, tinha que se cumprir. Estão determinadas assolações. E agora finalmente nós chegamos ao versículo de número 27. Agora é o príncipe, com P minúsculo, o anticristo. Aí sim nós chegamos à última semana. Não já se cumpriram 69? Falta a 70ª semana. A última semana de 70 semanas. Semana de anos. O que é que vai acontecer? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Já se cumpriram 69? Falta uma semana. Mas antes disso, e quem estiver assistindo ou depois for assistir, que não crê no arrebatamento, tudo bem, eu não vou entrar em contenda jamais com quem não crê no arrebatamento. Nós temos irmãos nossos sérios, tementes a Deus até, que não creem no arrebatamento. E que eu disse: pastor, não crê. Sim, não crê no arrebatamento. Crê que Jesus vai voltar, mas não em arrebatamento. Porque nós cremos que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Em quantas fases? A primeira fase é o que nós chamamos de arrebatamento, que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 até o 58. E também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18 ou ao 17. Deixa eu conferir aqui. Eu vou ler aqui primeiro aos Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 a seguir diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que alarido? Brado, grito, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus é a última trombeta, lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Porque Paulo esperava tanto Jesus, que ele acreditava que estaria vivo quando Jesus viesse arrebatar a igreja. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Os nossos irmãos. Ontem à noite terminou o culto de ensino, foram até a igreja me chamar para fazer um velório, culto fúnebre. Vou fazer o culto fúnebre daquele senhor de idade no Jardim das Palmeiras. E as suas filhas, tem várias filhas ali. Uma delas diz assim: pastor, há 4 anos, depois de pregar por muito tempo para papai que era alcoólatra, fumante, ele entregou sua vida para Jesus, abandonou os vícios, né? E estava servindo ao Senhor. O corpo daquele senhor está já enterrado, mas o seu espírito já está com Deus. Porém, quando da ocasião do arrebatamento, quem estiver vivo, aqui no texto, não vamos preceder os que dormem, ou seja, que morreram. Ou seja, primeiro serão eles. Se Jesus voltasse hoje, aquele corpo do Senhor que já está se preparando para entrar em estágio de putrefação, ele tem que ressuscitar primeiro. Ah, pastor, agora deu uma na cabeça. E quem só está ossado, a terra vai ter que dar seus pulos. Ou Deus de Ezequiel 37 não é o mesmo Deus, o Deus do vale de ossos secos. Aquilo ali é um prenúncio do arrebatamento também. Então, o que tiver, pastor, e os irmãos que foram queimados vivos, aí sim, vai ter que dar seu pulo, vai se recompor, célula por célula, ossos, aquilo que se reconstituído. Depois que o corpo ressuscita, não vai ressuscitar esse mesmo corpo necessariamente, vai ser um corpo glorificado, um corpo, aí vai se cumprir 1 Coríntios 15. Importa que isto que é mortal, que morre, se revista da imortalidade. Isto que é corruptível, ou seja, que adoece, que desanima, que enfada, isto que é incorruptível se reviste da incorruptibilidade. Então o corpo é ressuscitado, uma vez ressuscitado, glorificado, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 21 e 22, que ele vai transformar esse corpo abatido em um corpo semelhante ao corpo dele glorioso. Aí depois de ressuscitado, um corpo glorificado, aí sim nós iremos juntamente com eles que ressuscitaram nos encontrar com o Senhor nos ares. Se é hoje, a gente já se encontra com aquele Senhor que está sepultado hoje. Se junta tudo isso, irmãos, num abrir e fechar de olhos. Então, aí se cumpre. Depois, por isso que depois, versículo 17, depois da ressurreição, porque quem está em espírito, o espírito volta. Estevão está em espírito. Jesus recebeu o espírito dele, mas o espírito de Estevão vai voltar para o corpo dele que foi todo apedrejado. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Repita comigo: arrebatados.
A palavra arrebatados aqui, no original do grego, é harpazo, e significa literalmente raptados e livrados de um perigo iminente. Rápido de um perigo iminente. Que perigo iminente seria esse? A última semana, a 70ª semana, a semana do príncipe, do anticristo, do seu governo aqui na terra. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na ocasião do arrebatamento, ninguém vai ver Jesus aqui na terra, não. A igreja é arrebatada. Vamos nos encontrar com Ele aonde? Dos ares. Ele nos leva para o Bema, o tribunal de Cristo, onde a igreja será recompensada e galardoada pelos serviços e obras prestadas no seu reino e na sua obra aqui na terra. Ela é adornada com coroas, e ela vai com ele para ser apresentada ao pai do noivo na festa chamada Bodas do Cordeiro, que na tradução judaica até hoje, o casamento judaico leva 7 dias. Então, enquanto 7 anos de governo do anticristo aqui na terra, é o tempo que a noiva banqueteia com o noivo, se alegra com o noivo no céu. Por que eu creio no arrebatamento? Respeito quem não crê. Tem alguns que creem que Jesus vai voltar, mas não que vai ser em forma de que vai ter arrebatamento. Porque alguns alegam, mas pastor, está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, certo? E ele vem sobre as nuvens do céu, todo olho o verá. Isso vai se cumprir no final da semana, da grande tribulação. Porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aqui mesmo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: e esperar nos céus a seu filho. E esperar de onde? Dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? Período chamado grande tribulação. Alguém que não crê no arrebatamento, tem alguns até que fazem deboche, mas não são melhores que os cristãos da igreja primitiva, que foram lançados às feras, foram mortos. Por que a igreja escaparia da grande tribulação? Se o noivo quiser tirar a noiva antes do juízo ser derramado, quem vai debater com o noivo? Que nos livra da ira futura. Quer mais? Capítulo 5 aqui da mesma epístola, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ira aqui não é ira de sentimento, é ira futura, do mesmo capítulo, versículo 10. Porque todas as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são escatológicas. A primeira carta trata principalmente do arrebatamento. A segunda carta aos Tessalonicenses, da grande tribulação e da vinda de Jesus no final da grande tribulação em glória, a chamada parousia no grego. E estivemos ensinando aqui recentemente também Apocalipse capítulo 3, versículo 10, carta à igreja de Filadélfia. O que foi que o Senhor Jesus assegurou para aquela igreja e assegura para os céus? Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre este mundo. Como guardaste a palavra da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre este mundo. Mais uma alusão à grande tribulação.
Uma vez a igreja arrebatada, vai demorar certamente alguns meses para o estabelecimento da ordem, porque a terra estará num caos. Não é a igreja ser arrebatada, o anticristo já aparece já instantaneamente. Porque imagine comigo, com o sumiço de tanta gente, com o desaparecimento de tanta gente em massa, milhões e milhões de pessoas, que caos não vai se instaurar aqui? Levará alguns meses, provavelmente, para que o anticristo estabeleça a ordem. É a última semana, e durante esta semana de anos, que são 7 anos, quantos anos? 7. Ele firmará, voltando para Daniel capítulo 9, versículo 27, para a gente encerrar. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma relativa paz a esta terra. Ele vai unir povos rivais, inimigos ferrenhos, como judeus e árabes. Ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Mas como é que ele vai reconstruir o templo, pastor? Se no terreno do templo há uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. Eu estava pesquisando um pouquinho de arqueologia e descobri que a mesquita de Omar, ela está na metade do terreno. A outra metade é espaço suficiente que dá para reconstruir o templo. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode convencer essas duas nações, judeus e muçulmanos, árabes, para que eles se reconciliem e haja ali a reconstrução do templo de Jerusalém e fica a mesquita lá também. E vai trazer, porque todas as religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, esperam um Messias, esperam um libertador, alguém que vai governar com paz, com ordem. Mas só que depois de 3 anos e meio, porque na metade da semana está escrito aqui, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que isso quer dizer? Ele ordenou a reconstrução do templo. No templo serão oferecidos sacrifícios. Você sabia que os judeus estão se preparando lá? Estão ensaiando, estão recrutando da tribo de Levi, descendentes da tribo de Levi, porque eles creem na reconstrução do templo. Então o sacrifício voltará a ser oferecido, até porque eles não creem no sacrifício de Jesus. E o anticristo, o príncipe com P minúsculo, vai permitir. Só que na metade da semana, exatamente 3 anos e meio. Aí para concluir, nós vamos agora até novamente a carta aos Tessalonicenses, agora na segunda carta aos Tessalonicenses. Isso é muito, muito sério, irmãos. Muito sério. Segunda carta aos Tessalonicenses, agora capítulo 2. Lembra que eu disse que a primeira carta aos Tessalonicenses trata principalmente do arrebatamento da igreja, e a segunda carta da segunda vinda em glória no final da grande tribulação. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto, já perto. Repita comigo: o dia de Cristo. O dia de Cristo não é o arrebatamento. O dia de Cristo é no final da grande tribulação, quando Ele voltar no final da grande tribulação. 3 anos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora,
Pausa. Isso aqui é quando ele fizer cessar o sacrifício a metade da semana. Ou seja, ele vai exigir adoração a si próprio. Se o senhor não quiser adorar, aí nós vamos lá para o Apocalipse. Você lê lá no Apocalipse o que é que vai acontecer. Que a adoração ao anticristo vai ser opcional, não, ordenativa. Negar a fé. Aleluia. Misericórdia. Tem hoje gente que se recusa a adorar a Deus, que não quer adorar a Deus, ou não adora a Deus com disposição, mas vai ficar para a grande tribulação e vai ser forçado a adorar o anticristo. Porque Deus não força ninguém a adorar. Ele até procura. E se ele procura, é uma coisa que ele não encontra com facilidade. Ele disse para a samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E o Pai procura os que assim o adorem. Vir para o culto não quer dizer necessariamente que é adorador. Porque tem gente que vem e não adora. Vem como espectador. Vem para observar. Vem para reclamar do culto depois que o culto termina. É por isso que o Pai procura os verdadeiros. Porque se tem verdadeiro, tem falso adorador. Verdadeiro adorador não se encontra facilmente. Por isso que o Pai procura quem hoje se recusa a adorar a Deus espontaneamente, quando dá a ocasião do cessar do sacrifício, e que o anticristo exigir completa e absoluta adoração e reverência a Ele, vai ser forçado, obrigado. Não vai adorar não? Espada, como diz no Apocalipse, ou cativeiro. Quem tiver de ir para a espada irá. Quem tiver de ir para o cativeiro irá. Espada, porque na época não existia arma de fogo. Então espada fala de instrumentos de tortura e de execução, e cativeiro, prisões. Então não é melhor a gente adorar a Deus com disposição hoje? Porque o que a gente sofre de tribulação hoje aqui é como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por que ele chama a nossa tribulação de leve e momentânea? Porque grande tribulação vai ser quando a igreja for arrebatada e o anticristo assumir isso aqui. Aí sim vai ser tribulação de verdade. Quem não quiser se sujeitar ao governo da harmonia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vai ter que ficar aqui para ser governado pelo dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Satanás, o antideus, a besta que sobe do mar, o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta, anti-Espírito Santo. Então por isso que eu acho melhor eu me rendo e tenho o prazer de estar na presença do Senhor, lhe adorando, lhe glorificando, lhe exaltando. E quando a máscara dele cair, vai se cumprir a continuação do versículo aqui, ó, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ganhou a confiança dos judeus, enganou muitos deles. Só que agora ele vai colocar um trono, vai fazer cessar o sacrifício. Aí entra na segunda parte da grande tribulação. Aí quer mais, sabe o que é que vai acontecer mais? 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, 7 trovões. O que vai acontecer com as 7 trombetas a gente já sabe. Os juízos das 7 taças da ira de Deus também sabemos. Agora ainda tem mais 7 trovões, que quando João foi escrever, o anjo disse: não escreve não. Ainda tem juízo não revelado para a grande tribulação, porque é a hora que a misericórdia de Deus está chegando perto. Não se junte ao bando de murmuradores, de reclamadores, imitando o pecado da nação de Israel durante um deserto. E nós estamos vivendo tempos difíceis. São tempos tão difíceis que por qualquer coisa banal, coisas supérfluas, nós queremos deixar Jesus.
nos recusamos a adorar a Deus. Reclamamos quando o culto passa 5 minutos do horário, fechamos a cara. Já teve gente que veio me dizer, não como fofoca, mas porque ficou triste, porque eu terminei um culto de 9h15. E a pessoa disse: próximo culto que o pastor terminar de 9 horas, eu vou embora. Depois a pessoa insistiu dizendo: não tem que me faça ficar no culto depois das 9 horas. E quando o culto passa das 9 horas, essa pessoa vai embora. Vai embora. Aquilo me dói, me parte o coração. Porque quando chega em casa não vai dormir logo. É uma adoração forçada, obrigada. E Deus não recebe nada forçado, nada obrigado. Essa adoração forçada Deus não recebe. É melhor ter disposição para adorar a Deus voluntária e espontaneamente do que ficar aqui para pagar para ver. Aí você vê que ninguém vai enviar para você não. Porque ele vai se assentar no trono, porque a ganância dele é ser adorado. Ele quis convencer Jesus a adorá-lo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Deus não obriga, Deus espera. E muitas vezes não oferecemos essa adoração espontânea. Mas Deus está procurando nessa noite verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Porque aí sim, para terminar, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem é que detém o anticristo? A presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça está aí. E tem crente ovacionando e aplaudindo o mistério da injustiça. Deus é justo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que está resistindo? Você acha que se o Espírito não fosse o Espírito Santo, o anticristo não já tinha sido revelado nesse mundo? A bagaceira não já tinha acontecido? Mas tem um no meio que está resistindo. Quando ele for tirado, até que do meio seja tirado. Porque o lugar de Jesus é sempre no meio. O lugar do Espírito Santo é no meio. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, final da grande tribulação. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Como nesta noite. Você acha que Jesus vai ter prazer de arrebatar uma igreja que o pastor passa a madrugada toda meditando na palavra, orando, se esforçando para trazer uma palavra tão séria como essa? E a pessoa endurecer o coração e entrar pelo ouvido e sair do outro? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Se quiser ser salvo, o amor da verdade está aqui, porque a verdade, o amor revela a verdade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai
nos foram ensinados, seja para a palavra, seja por epístola nossa, e o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra